busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada
tempestade, circunstâncias, dores, mentiras que ficarão de pé diante de ti. Não, não, esse é quem tu és, Jesus. Oh, te exaltamos, Jesus, te exaltamos. E esse é quem tu és. Abra com portas, a tua igreja te louva, Jesus, Jesus, te exaltamos, Jesus, pois na como tu não há. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso.
arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, tudo pode até mudar, tudo pode até passar, pois tu és o Senhor. Olharei para ti, amado. Eu olharei para ti. E tudo pode até passar, e tudo pode até mudar, e tudo pode até passar, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, e tudo pode até mudar, e tudo pode até passar, pois tu és o Senhor. Pois tu és o Senhor, assentado no seu trono, no controle. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, sustentando todas as coisas. Tu és o Senhor. Quem te contestará? Quem te contestará? Não, tu és o Senhor, acima, acima, acima de todas as coisas. Sim, sim, somos tua igreja, ansiosa, esperançosa pra te encontrar. Oh, amado, eu olharei para ti. Olharei para ti. Sim, nada vai tirar os meus olhos do meu amado. Eu continuarei permanecendo, permanecendo firmada em ti. O Senhor se manifesta de muitas maneiras, mas perceba o Senhor ninando a sua igreja agora.
Tem alguém aqui precisando de um pai, de um colo. E o Senhor está te dizendo: eu sou o teu pai. Tem descanso para ti. Tem descanso para ti. Eu fico com os teus fardos e te dou o meu que é leve. Estou tirando os teus fardos agora. Os pesos dos teus ombros cansados. E a minha paz eu te dou. Uma paz que o mundo não entenderá. A minha paz eu te dou agora. Restauração completa, plena. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu
recaio em tua graça, amado. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Paizinho, Abba, Pai. O Espírito clama, Abba, Pai. Papaizinho. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões, teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Sim, és a minha realidade. Abba, Pai, Abba, Pai, eu pertenço a ti. Sou eu pertenço a ti, sim, és tudo para mim, és a minha realidade. Oh, 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 oh.
Todos abriram? Olha só o que diz aqui. Indo eles, caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhes disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tá bom? Só até aqui. Mas continue com a Bíblia aberta aí, a gente vai conversar sobre esse texto. Hoje eu quero compartilhar e conversar com vocês acerca de o preço de seguir a Jesus. Fiquem calmos, né? O preço alto já foi pago, tá bom? Jesus já foi para a cruz, já fez aquilo que você não poderia fazer, né? Então, seus pecados estão perdoados. Então, quando a gente fala de preço, a gente é falar de coisa ruim ou coisa difícil. Não, na verdade, amados, o evangelho que nos alcançou é o evangelho da graça. Amém? Você está comigo? Então, o preço alto já foi pago. Mas para seguir a Jesus existe um preço que nós devemos pagar, né? E esse preço, ele começa pela decisão que nós tomamos. Amém? Quem já decidiu aqui aceitar Jesus? Todo mundo aqui é crente? Ou tem alguém que não decidiu ainda? Quem ainda não decidiu aceitar Jesus ainda? Ainda está em cima do muro? Olha, tem um irmão ali que levantou a mão. O corajoso, tá bom? Ele é corajoso para dizer isso, né? Então, o preço de seguir a Jesus começa na decisão que nós tomamos. Amém? E deixa eu dizer algo para você. A sua realidade que você vive hoje, aquilo que você vive hoje, é resultado daquilo que você decidiu. Você está comigo? Então, tudo que você está vivendo hoje não é culpa do acaso, não é culpa do que do que os seus pais fizeram. Não, nada disso. Nós precisamos assumir o controle e a responsabilidade das nossas decisões. Então, ou seja, você está vivendo hoje aquilo que você decidiu no passado. Você está compreendendo? Então, o que você vive hoje é realidade daquilo que você já decidiu. Então, hoje você tem o poder em suas mãos para decidir o que você vai desfrutar amanhã. Porque o que você está vivendo hoje é decisão do que você já é fruto do que você já decidiu no passado. Então, a sua realidade é fruto das suas decisões. E você é responsável por tudo que você tem vivido ou deixado de viver. E ainda viverá. Amém? Você está comigo? Apesar de o Senhor Jesus ser o dono das nossas vidas, porque quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele se torna o nosso Senhor. Mas nós continuamos com algo que é chamado de livre-arbítrio. Então, apesar de nós termos as Escrituras a nosso favor, nós é que decidimos seguir ou não. Amém? Então, nós estamos diante de uma decisão. Então, o preço para seguir a Jesus começa quando nós decidimos, né? E como eu acabei de ler esse relato, aqui nós temos a figura de algumas pessoas que decidiram ser discípulos de Jesus. E que muitas vezes essas pessoas, elas têm nos representado. Você está comigo? Então, voltando para o texto, se a gente for observar, a gente consegue aqui observar no versículo 57, a primeira pessoa.
Jesus estava ainda a um caminho com os seus discípulos e alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, muitas vezes nós estamos diante de pessoas que decidem dizer: eu quero te seguir, Jesus. E muitas vezes as pessoas tomam a decisão no calor da emoção ou porque virou moda ser crente. Virou moda ser evangélico, ser gospel. Mas é interessante a resposta que Jesus dá. Jesus começa a dizer: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E é interessante, eu até brinquei aqui no primeiro culto, esse cara queria ir para a igreja com ar-condicionado e poltrona. Só podia ser, porque Jesus dizia: olha só, cara, as raposas têm os covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu não tenho uma igreja com banco. Na minha igreja não tem ar-condicionado. E aí, tu vai continuar a querer me seguir? Eu não estou falando que não é bom o ar-condicionado. O ar-condicionado é ótimo. Glória a Deus pelo Criador do ar-condicionado. Glória a Deus pelo Criador das poltronas, né? É tão bom estar sentado em um local, mas o que Jesus estava dizendo para esse discípulo, ou esse cara que estava se despontando para ser discípulo, que seguir a Jesus não é um lugar de conforto. Muitas vezes seguir a Jesus, você vai entrar num ambiente de desconforto. Desconforto para quê? Desconforto para o seu espírito? Não. Desconforto para a sua carne. Desconforto para o seu eu, desconforto para as suas vontades. O problema é porque muitas vezes nós queremos seguir a Jesus nos nossos métodos, da forma que nós queremos. Nós queremos que Jesus programe a sua palavra e a sua agenda conforme a minha e a nossa agenda. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus ele tem uma agenda. E se você quer se tornar discípulo de Jesus, você precisa seguir a agenda de Deus. Você precisa seguir os planos de Deus. Não é conforme a minha vontade. Quando eu entrego a vida a Jesus, eu vou seguir a vontade dele, que é o meu mestre. Então, o que Jesus estava querendo dizer para esse discípulo: ei, seguir uma vida comigo não é uma vida de conforto. Muitas vezes vai ser uma vida de desconforto para você. Mas às vezes o desconforto para a nossa carne é uma oportunidade para desfrutar o sobrenatural de Deus. Para desfrutar da intervenção de Deus. Para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Porque o Evangelho ele nos instiga e nos promove para o crescimento. Imagine só. Se quando Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos pensaram que era um fantasma, e Pedro não tivesse a ousadia de andar sobre as águas, ele teria desfrutado do sobrenatural? Não. Ele não teria andado sobre as águas. Os discípulos eles estavam em um local de conforto, porque muitas vezes nós produzimos um lugar de conforto para servir a Jesus. Os discípulos, eles produziram um barco, e eles estavam em um lugar de segurança, no barco. Mas quando eles avistaram Jesus sobre as águas, primeiramente eles se atemorizaram. Mas aquele que quis desfrutar do sobrenatural, ele diz o quê, Jesus? Se tu me chamar para ter contigo, eu irei. E quem foi que desfrutou do sobrenatural? Aquele que obedeceu a palavra e andou sobre as águas. Pedro foi o único que desfrutou do sobrenatural, porque muitas vezes o sobrenatural de Deus ele vai te levar a lugares que o natural não iria te levar. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse primeiro cara que se despontou para ser discípulo é que o evangelho muitas vezes ele não vai ser um lugar de conforto. Na verdade o evangelho ele vai te levar para um lugar de desconforto, para desconforto das suas vontades, desconforto do seu eu. Porque muitas vezes o nosso eu está muito vivo para seguir a Jesus. O nosso eu, as nossas vontades,
Amém? Mas nós precisamos abrir mão das nossas vontades para desfrutar da vontade de Deus. Amém? Então, continuando aqui, depois de Jesus ter respondido a questão desse discípulo, Jesus disse isso, chegou um próximo. E esse próximo não se ofereceu. Esse próximo foi o próprio Jesus que o chamou. Esse segundo, Jesus disse assim, ó, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí você ouvindo isso, disse vocês, caraca, Jesus era insensível. O pai do cara morreu e Jesus não o deixou sepultar o seu pai. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender acerca de Jesus, que Jesus conhecia todas as coisas. Jesus conhecia a intenção do coração. Ele conhece a intenção do coração das pessoas. Então não é que Jesus está sendo insensível aqui. Muitas vezes nós colocamos as nossas dificuldades e os nossos problemas como uma barreira para não seguir a palavra ou não fazer tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente coloca as dificuldades como um gigante. Esse cara, na qualidade de discípulo, ele colocou a morte do seu pai como a dificuldade de seguir a Jesus. E quantas vezes nós não colocamos nossos problemas, as nossas dificuldades, e assim como esse discípulo, que tinha uma justificativa plausível, mas Jesus não abriu mão. Jesus disse para ele, deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus não estava sendo insensível. Jesus só estava dizendo qual era a prioridade. Jesus sabia a intenção do seu coração. Poderia ser que ele estava usando a morte do seu pai como uma desculpa para não seguir o evangelho. Como eu falei para vocês, o evangelho, ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos tira de um patamar para um outro. Amém? Continuando aqui, Jesus, no próximo, outro, que é no versículo 61, outro lhes disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Olha só, esse aqui já tem uma outra característica. Esse aqui, ele tem um apego aos seus amigos, aos seus familiares. Ele tem um apego às pessoas que ele tem proximidade. E ele disse, Jesus, deixa eu te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir, fazer primeiro uma festa de despedida, aí eu vou te seguir por toda a minha vida. Olha só qual foi a resposta de Jesus. Jesus, porém, cadê? Outro lhes disse, despedindo, mas Jesus lhes replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Olha só a resposta de Jesus. Mas é interessante como Jesus, ele é firme nas suas convicções. Olha só a resposta de Jesus para esse cara que queria se despedir dos familiares. Mas Jesus lhes replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, ou seja, se você começou a seguir a Jesus, não olhe para trás. O pastor já falou muitas vezes acerca do arado, o pastor já foi da roça, eu não, eu sou da cidade. Eu nasci aqui no Hospital do Maracanaú, me criei aqui nas ruas do Maracanaú, tá bom? Mas é interessante que o arado é um equipamento de agricultura que ele segue um caminho, se você olhar para os lados, e olhar para os lados significa também distração, significa você se preocupar com aquilo que está atrás ou do seu lado, e não olhar para Jesus. Ele fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E se olhar, não é apto do reino dos céus. Ou seja, é desqualificado.
E muitas vezes a distração tem paralisado as pessoas. Mas é interessante esse texto, porque esse texto é uma representação de muitas vezes das decisões que nós estamos tomando. Como eu falei para vocês, o que eu queria conversar com vocês hoje, e quero continuar conversando, é acerca de o preço de seguir a Jesus. Nós precisamos entender que, apesar de Jesus já ter pago o preço alto na cruz do Calvário, para seguir a palavra de Deus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E como eu falei para vocês, muitas vezes, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, do nosso eu que está muito vivo, as nossas vontades que estão muito vivas. E deixa eu dizer para vocês, que hoje você tem o domínio e o controle para decidir aquilo que você quer viver. Hoje você tem o domínio, hoje você tem o poder para decidir. É interessante, como eu falei para vocês, que o preço de seguir a Jesus, ele começa pela nossa decisão. E na caminhada cristã, não é diferente, amados. Na caminhada cristã, ou na carreira cristã, também não é diferente. Muitas guerras, muitos gigantes têm se levantado contra nós. E às vezes a gente olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, caraca, o que é isso? A gente olha para o nosso passado e faz como o povo que Deus libertou do Egito. O povo estava há 400 anos sendo escravizado no Egito, e Deus levantou Moisés, e a palavra diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, e levantou Moisés para os libertar. Mas chegou um dado momento que aquelas pessoas elas começaram a se lembrar do Egito, começaram a ter saudade do Egito. Começaram a olhar e dizer, caraca, lá a minha vida era melhor. E muitas vezes nós nos somos pegos dessa forma, né? Caraca, quando eu não era crente, a minha vida era tão fácil. Não acontecia essas coisas, não passava por esses problemas. Mas você estava no outro setor. Você estava aliado com o inimigo. Hoje você é inimigo do inimigo. Naquela época você era amigo do inimigo. Hoje você é inimigo do inimigo agora, né? Hoje você é amigo de Deus. Então o seu time mudou. Então, ou seja, o inimigo ele não... Quando você estava do outro lado, o Senhor Deus estava como um pai, querendo pegar você e tratá-lo como filho, de banhar e lhe dar um nome. O inimigo é diferente, amados, ele quer destruir-nos. Esse é o propósito dele. Então, por isso que agora os desafios aumentaram. Mas deixa eu dizer para você, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele nos capacita. Ele nos dá força. Você está comigo? Aleluias. Então, diante das dificuldades, diante das guerras, diante dos levantes, nós temos uma decisão a tomar: desistir ou avançar, seguir em frente ou voltar atrás. E deixa eu dizer para você, muitas pessoas, não são poucas, que já desistiram da caminhada cristã. Muitas pessoas que na primeira dificuldade deram para trás, eu lá preciso passar por isso. Eu lá vou passar por isso, esse pastor me disse para me fazer isso, ele nem é dono da minha vida. Esse Jesus quer ser dono de... Mas deixa eu dizer algo para você, muitos desistiram. Um exemplo que eu usei no primeiro culto foi acerca daqui da igreja. Quem está aqui há um ano, levanta a mão. Olha. Quem está aqui há 5 anos, levanta a mão. Há 5 anos, 5 anos. Quem está aqui há 10 anos, levanta a mão. Pouca gente, olha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a quantidade de pessoa que aceitou a Jesus, que veio aqui na frente, tivesse permanecido, caberíamos nesse espaço? Não caberíamos, né? Teríamos só 2 cultos? Não. Significa dizer que isso que eu estou falando é verdade. Significa dizer que muitas pessoas fraquejaram e desistiram na caminhada. Significa dizer que muitas pessoas não aguentaram a pressão. Quando veio os levantes, quando veio as dificuldades, desistiram. Eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu com a minha mãe, quando ela estava na igreja e ela começou a passar pelas dificuldades.
Aí ela chegou o pastor dela, pastor, eu não vou mais vir para a igreja não, pastor. Está muito difícil. Aí o pastor dela, dona Zilda, está difícil, tá. Tá, pastor, é isso, é aquilo, é confusão, é briga, é pau, e não sei o que e tal. A pastor, dona Zilda, está difícil com Jesus? Tá. Aí ele disse assim, imagine sem Jesus. Aí é mesmo, né, pastor? Aí ela permaneceu. Ela desistiu de desistir. Porque, amados, se com Jesus os desafios são grandes, e você tem todo o suporte da parte dele, imagine sem ele, amados. Nós ficamos como cegos, à deriva. Então, diante de nós está uma questão, desistir ou avançar, parar ou continuar. Deixa eu dizer algo para você, amados, é melhor continuar. Há dias atrás, o pastor, ele ministrou acerca do grito da igreja, e lá no grito da igreja tem dizendo, não retrocederei. Faz parte do nosso DNA, amados. Faz parte do nosso DNA avanço, progresso, crescimento, aumento. Está no nosso DNA. Quando Deus nos projetou, Deus não nos projetou para a desistência, para o fracasso. Não! Deus nos desenhou, Deus nos projetou para o avanço, para o crescimento, para a bênção, para a vitória. Mas, amados, não existe vitória sem batalha. Sabe quando a pessoa comemora? Quando ela consegue. Sem batalha não tem vitória. E se tiver vitória, o que a gente vê, eu vou usar um exemplo. Muitos pais trabalham e ralam para construir riquezas e dão de mão beijada para os seus filhos. Tá aí, é tudo teu. Sabe o que acontece? Aquele filho, como ele não passou pelo processo de construção, de guerra, de planejamento, de batalha, muitos deles, dentro de pouco tempo, gastam tudo. Porque não passaram, não enfrentaram, não sabem o valor que teve para construir aquela riqueza. E aqueles que passam pelo processo de batalha e vencem, valoriza. É diferente como eles enfrentam a situação. Então, diante de nós temos essa questão, desistir ou avançar. Crer na palavra, mesmo que tudo ao seu redor diga que não. Olha só, crer na palavra, mesmo que tudo ao seu redor diga que não. Ou desistir, retroceder, se dar por vencido, derrotado, ou abandonar a carreira. Deixa eu dizer, a primeira opção é a opção mais sensata. Crer na palavra, crendo que fiel é o que prometeu. Amado, nós precisamos ter no nosso coração. Nós precisamos pregar as Escrituras e entender que fiel é o que prometeu. Vamos ser desafiados, vai ter guerras, vai ter vontade de desistir. Ah, mas vontade de desistir já tive muito. Até Jesus já teve. Jesus estava indo para a cruz, Jesus disse assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ah, mas você acha que o que passou pela cabeça de Jesus naquele momento? Jesus chegou para Deus e disse assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não queria ir para a cruz, amados. Mas Jesus conclui e disse, Pai, mas que não seja feita conforme a sua vontade. Aí o pai disse assim, então tu vai para a cruz. Ele disse assim, Pai, que não seja feito conforme a sua vontade, mas conforme a sua. Aí o pai disse assim, pois é, então tu vai para a cruz. E ele foi para a cruz. Oi? Ele disse assim, não, que não seja feito conforme a minha vontade, a dele, né? Então, ou seja, ele teve que ir para a cruz, porque essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade do Pai, que ele fosse para a cruz.
Aí as pessoas, mas que Deus malvado. Não, mas por causa da morte e ressurreição de Jesus, hoje o nome dele é sobre todo nome. Ele está assentado da destra do Deus Pai. E por causa da sua morte e ressurreição, nós fomos redimidos. Ele deixou de ser filho primogênito, unigênito, e passou a ser o filho primogênito. Então, na morte de Jesus não houve perda, houve ganho. Por causa da morte de Jesus, o Pai ganhou uma família, amadas. Um morreu para que todos tivéssemos vida. Está vendo? Muitas vezes aquilo que você abriu mão é em prol de um bem maior. E o Evangelho, ele nos conduz para esse ambiente. Às vezes, os líderes de célula se dedicam, dão a sua vida, oram, intercedem, e às vezes as pessoas não dão a resposta positiva. Amado, nós fazemos não é por causa da resposta do outro. Nós fazemos por causa que o Evangelho nos induz a fazer isso, nos instiga a fazer isso. Fazer com o outro aquilo que foi feito comigo. E o galardão não vem do meu irmão ou da resposta que ele vai dar. O galardão vem do meu Pai, que está vendo todas as coisas. E se ele disse que se eu desse um copo de água para alguém na qualidade de discípulo, teria recompensa, imagine cuidar daquilo que ele mais ama, que são as pessoas. Então a batalha, a guerra, ela vem carregada de um gozo, de vitória, de alegria, depois do processo vencido. Vamos continuar. Olha só o que eu vou dizer aqui para vocês. A resposta que iremos dar vai dizer aonde está plantado o meu coração. Então, a resposta que você vai dar, aquilo que você tem ouvido acerca do Evangelho, vai decidir, vai dizer aonde está plantado o seu coração. A resposta que essas pessoas deram para Jesus, Jesus não estava querendo que ele simplesmente desprezasse o seu pai que morreu. Jesus não estava querendo que esse cara abandonasse a sua família. Jesus não estava dizendo que não queria conforto também para esse cara. Jesus estava ali trazendo em evidência a intenção do coração desses caras. A intenção do coração desses discípulos, ou dessas pessoas que estavam querendo se tornar discípulos. Então, ou seja, a resposta que iremos dar vai dizer aonde está plantado o nosso coração. Continuando, eu queria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1, tá bom? Quero reforçar aquilo que eu estou compartilhando com vocês aqui com esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha e assentar-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aí você olha para esse texto e vai dizer, caraca, velho, que texto massa. Mas aqui começa dizendo, portanto, nós, uma vez que estamos...
Aí a gente vai dizer, o que é que isso tem a ver comigo? Né? Deixa eu dizer algo para você, que muitas vezes nós passamos por dificuldades e pensamos que isso só está acontecendo conosco. Quem já parou para pensar assim? Eu já pensei, caraca, isso só acontece comigo? Eu já pensei assim. Às vezes a gente passa por uma batalha e a gente pensa que só está acontecendo com a gente. Ou a gente pensa que a nossa dificuldade é maior do que a dificuldade do irmão do lado. A gente pensa que a nossa batalha é maior do que a batalha da pessoa do lado. Deixa eu dizer para vocês que a estratégia do inimigo é a mesma desde o Gênesis. Não mudou. Se você observar desde o Gênesis até hoje, a estratégia do diabo é distorcer a verdade de Deus. Quando Deus falou para Adão e Eva que eles poderiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que foi que a serpente fez? A serpente aqui que representava o inimigo, o diabo. Não, ele não disse bem assim não. Ele disse na verdade que vocês não poderiam comer de tudo, que se vocês comessem, vocês iam ter o mesmo poder que ele tem. O que foi que a serpente fez? A serpente distorceu a verdade de Deus. Amados, isso é o que tem acontecido até hoje. Muitas vezes nós estamos carregando uma crença de derrota, de impossibilidade, de impedimento, de pequenez, de pobreza, de doença, de maldade, que não é nossa. Amados, quem é pobre é o diabo, quem é doente é o diabo. Quem é condenado é o diabo. Quem é solitário é ele. Mas a versão de Deus sobre nós é outra. A verdade de Deus sobre nós é outra. A verdade de Deus é que Ele nos abençoou antes da fundação do mundo, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidade. Ele nos tornou filhos. Antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos filhos amados do Pai. Essa é a verdade de Deus, amados. E muitas vezes nós estamos carregando condenação que nos impede de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus. Onde Ele diz, ei, se aproxima de mim, vem para mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. E sabe o que acontece aqui? Esses caras que foram os heróis da fé estão dizendo, ei, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas, pessoas que venceram as batalhas que você está enfrentando hoje e que estão dizendo para nós que é possível ao que crê. Aquele gigante que se levantou contra você, a palavra está dizendo que tem uma nuvem de testemunha, dizendo que é possível ao que crê. Ele está só nos orientando, ei, deixe de lado todo o embaraço e pecado que te atrapalha. Muitas vezes nós não temos desfrutado daquilo que Deus tem para nós por causa do pecado ou do embaraço. Mas eles corram a sua carreira com perseverança. Sabe o que nós devemos fazer? Como eu falei no início aqui, se levantar, decidir, eu vou avançar. Apesar dos levantes, apesar das dificuldades, Jesus, eu estou contigo e não te largo. Nós precisamos fazer assim, amados, nós iremos desfrutar dos frutos daquilo que nós decidimos. E a palavra diz aqui no versículo 2 desse texto, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que nós olhamos para os lados, olhamos para tudo, menos para Jesus, menos para a palavra. E o conselho aqui e a orientação é, tendo os olhos fitos
em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha só, e começa com o exemplo de Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí ele finaliza dizendo: pense bem naquele que suportou. Está falando de Jesus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então a orientação da palavra é o que? Cara, olha para Jesus. Não olha para as circunstâncias. Ah, pastor, mas é porque você não entende os meus problemas, as minhas dificuldades. Aí a gente fica num trono de lamentação, que não resolve a nossa situação. Deus não se move pela sua lamentação. Deus se move por fé. Quando você se levanta em fé, o céu, ele ouve quando você se move em fé. Quando você faz declarações de fé, os céus se abrem. Então, já estou quase finalizando, então, quero dizer algo para você. Confie, ainda não acabou. Olhe para a pessoa que está do lado, diga assim: confie, ainda não acabou. Mais uma vez, diga para ela: confie, ainda não acabou. As batalhas, elas fazem parte da caminhada. Mas se eu dizer para você, no final, amados, elas vão ser como marcas, cicatrizes. As cicatrizes, elas mostram que doeu quando chegou a ferida. Mas hoje não dói mais. As cicatrizes, elas mostram que você venceu algo. Olha só o que foi que aconteceu com Jesus. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou. E ele foi encontrar com seus discípulos. E ele chamou aquele que duvidava, né? Cadê Tomé? Aqui, as cicatrizes. As cicatrizes dizem que você venceu algo. Só tem cicatriz, amada, quem venceu, amados. Para andar de bicicleta, eu estava conversando com meu filho esses dias. Meu filho, para andar de bicicleta, eu tive muitas cicatrizes. Mas eu aprendi a andar de bicicleta. Eu só não aprendi a andar sem os dois braços, mas eu sei andar com um braço só, viu? Tem uns que andam sem os dois braços, eu acho tão legal, mas eu não cheguei nessa fase. Eu não quis, eu levei algumas quedas e desisti de aprender essa parte. Mas as cicatrizes, amadas, elas dizem algo para nós. Elas dizem que nós vencemos. Elas também dizem assim: esse aqui é o meu limite, eu não posso fazer isso de novo, senão eu posso me quebrar. Então as cicatrizes, elas contam e apontam para as experiências que nós tivemos. Mas nós estamos vivos. Você está vivo, você venceu. Eu tenho uma cicatriz aqui, não é moda não, gente. Aqui foi eu brincando de como é que a gente brincava assim, de vendar os olhos? Cobra cega era? Olha, quem nunca brincou? Eu sou das antigas, eu brinquei de cobra cega. Brincando de cobra cega, quase fiquei cego, é isso mesmo. Rapaz, abriu um leque aqui. Abriu um leque que tem uma falha na minha sobrancelha por causa desse leque que abriu. Mas olha só, depois disso eu não quis mais brincar de cobra cega, né? Foi uma cicatriz, mas eu venci. Porque as cicatrizes, elas também servem para nós. Eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero mais passar por aquilo. Jesus não precisou mais ir para a cruz. Você está comigo? Então eu quero chamar o ministério de louvor. Vocês entenderam? Confie. Ainda não acabou. Às vezes a gente quer desistir porque pensa que está no nosso limite. Ei, a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Quando você pensa que chegou no seu limite, o Senhor diz: ei, tudo é possível ao que crê. Você pode mais. Você pode dar mais um passo. Você pode ser mais perseverante. Existe algo a mais para você conquistar. Mas eu vou dizer algo para você. A nossa história com Deus, ela é como o céu.
Se você olhar para o céu agora, ele tem uma figura, ele tem um retrato. E se você olhar daqui meia hora, você vai ver uma outra figura, um outro desenho, um outro retrato. E assim a nossa vida com Jesus é uma vida bem movimentada, cheia de aventuras. Mas isso é bom, amados, porque a sua vida não se torna monótona. Quando chegar lá no céu, você vai ter muitas histórias para contar. Quando você for conversar com Abraão, eu venci isso, eu venci aquilo outro. Aí o Abraão vai contar as experiências dele. As experiências de confiança com o seu pai. Mas é bom saber que tem um pai. E deixa eu dizer para você, você só aprende o que é ser pai quando você se torna pai. Você só aprende a ser mãe quando você se torna mãe. A gente tem curso de casais, um monte de coisa aqui na igreja que é uma bênção. Mas a gente só aprende a ser marido quando se torna marido mesmo, de verdade. E só aprende a ser pai quando se torna pai ou mãe. E é interessante quando ele se torna pai, porque meu filho não sabe os perrengues que eu passo no dia a dia. Ele não se preocupa com isso. Mas roupa lavada, roupa nova, comida na mesa, ele tem, amados. E é essa consciência que nós temos que ter do nosso Pai Celestial. O meu Pai está cuidando de tudo enquanto eu estou dormindo. Porque a palavra garante isso, amado. A palavra de Deus fala que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Qual é o nosso trabalho, amados? Confiar. Porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, é fiel. Então diante de nós tem uma escolha, amados. Desistir ou avançar. Meu conselho para você nessa noite é não desista, amados. Se você está vivo é porque Ele te conservou assim até hoje. E tem um propósito. Porque não há nada debaixo da terra que não tenha propósito estabelecido por Deus. Então, para finalizar, eu queria que vocês abrissem Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 6, ou só o versículo 6, tá bom? Filipenses 1:6. Olha só o que está dizendo aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Assim como eu fiz no primeiro culto, eu queria fazer no segundo agora. Eu queria que você escolhesse uma pessoa, olhe para ela e diga isso com convicção, tá bom? Isso aqui é muito sério, amados, viu? Diga assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pronto, agora pode olhar para mim. Eu pedi para você olhar para o irmão, primeiro porque isso é uma declaração de fé. E isso tira o peso da responsabilidade que nós colocamos sobre o outro irmão. E a outra coisa é que nós precisamos entender o processo. A palavra está dizendo aqui que aquele que começou a boa obra em nós, começou em mim, começou em você, há de completar até o dia do Senhor. E eu disse isso porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e queremos colocar um peso de responsabilidade. Queremos que a pessoa dê a resposta que a gente queria ouvir. Queremos que a pessoa, ela trabalhe do jeito que nós estamos pensando ou planejando. Mas o que é que a palavra está dizendo aqui? Que aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Mas então, se Jesus não voltou ainda, significa dizer que eu e vocês ainda estamos em construção. Significa dizer que eu e você ainda estamos em uma obra.
O Senhor ainda está lapidando, trabalhando, tirando aquilo que deveria estar fora e colocando aquilo que deveria estar dentro. Você está comigo? Então isso tira um peso de responsabilidade também de julgar aos outros. Porque muitas vezes nós queremos impor algo, como é que as pessoas deveriam fazer, agir, tu deveria ser assim. Mas antes de pregar para o outro, nós temos que pregar para nós mesmos. Como é que você quer que aquilo que não é verdade para você ainda, seja verdade para o outro? Antes de uma verdade ser para o outro, ela tem que ser para você. Então nós somos muito mestres em apontar o dedo e dizer o que está errado no outro. Mas a pergunta é, e nós? Que resposta você tem dado? Será que você tem sido sal e luz na vida dessa pessoa? Será que você tem dado testemunho? Será que você tem sido um espelho para ela? Porque existe uma responsabilidade que é nossa, amados, também. E a gente quer empurrar para o outro, quer julgar o outro, quer dizer para o outro como o outro deve fazer, e nós continuamos na nossa zona de conforto. Mas a palavra está dizendo assim: aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia do Senhor. Calma, nós estamos em construção. E a grande escola que eu aprendo acerca disso é a família, amados. Antes de casar, eu tinha os meus sonhos e os meus planos, as minhas expectativas, as minhas metas. Aí eu casei com a Bruna. Aí bagunçou tudo. Não tem mais os meus planos. Não tem mais as minhas coisas. Não tem mais a minha organização. Na minha vida era tudo muito bem organizadinho. Muda tudo, amados, assim, muda tudo assim, ó. Mas caraca, velho, eu pensei que a gente casava com a nossa alma gêmea, a nossa metade, ela era igual a eu e eu igual a ela, mas amados, é tudo diferente. Eu sou lixa para ela e ela é lixa para mim. Ela me completa e eu completo ela. Eu tenho aquilo que falta nela e ela tem aquilo que falta em mim. Amados, e assim é o Evangelho. Assim é a comunhão que nós temos com os irmãos, amados. O braço que nós temos não é para esmurrar, para esbofetear, para maltratar, para derrubar o outro. Não, amados. A mão que nós temos é para ajudar a levantar o caído. É para servir de suporte ao necessitado. A palavra fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se meu irmão está festejando, eu vou festejar. Se meu irmão está em guerra, eu vou guerrear com ele. Hoje nós temos a neta da irmã Antônia, a Helena, que está hospitalizada. Nós estamos na guerra com ela. Ela não está só. Nós estamos na guerra. Nós estamos na batalha. Então a palavra fala que aquele que começou a boa obra em nós precisamos entender que nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Que o meu sucesso e o meu fracasso não depende só de Jesus, depende do meu irmão, da cooperação de um para com o outro. E a família, ela é uma escola que nos ensina, amados, a desenvolver paciência. Que a gente pede paciência a Deus, aí Deus nos dá a oportunidade para desenvolver a paciência. Ele passa as atividades de casa. Sabe, você quer aprender sobre paciência? Isso daqui é atividade de casa. Aí as atividades você vai desenvolver a paciência. Ah, Senhor amor, aí o Senhor vai te dar a oportunidade para amar. Mesmo aquela pessoa odiando você. Mesmo aquela pessoa instigando você. Sabe, mas diante de nós sempre se levantam situações difíceis. Às vezes eu estou com algumas situações delicadas lá na empresa e as pessoas chegam cheias de problemas e querem desperdiçar em cima de mim. A pessoa chega,
Bom dia. Amados, quando eu dou um bom dia, ou quando eu falo, ok. Amados, parece que quebra, desarma. A pessoa murcha. Porque sabe, amados, sabe qual é a arma que nós carregamos? É o amor, é a paz. E às vezes as pessoas querem viver um evangelho que pintam um quadro onde tudo é perfeito. Não, amados. A perfeição, ela aparece quando você deposita a sua confiança em Jesus. Porque a minha força, a minha inteligência, a sua força e a sua inteligência, ela tem uma limitação. Ela tem um limite. É como se Deus, como um bom pai, deixa a gente usar de toda a nossa força. Aí quando a gente secou todas as nossas forças, ele diz, agora sou eu que resolvo. E como eu sempre digo para as pessoas, o que é mais difícil, amados? Preparar a terra e lançar a semente, ou fazer chover e brotar a semente? Ou o que é mais fácil? Preparar a terra e jogar a semente, ou fazer chover e estourar a semente? Claro que o mais fácil, amados, é preparar a terra e lançar a semente. Está vendo como a parte mais fácil Deus deixou para nós fazermos? A parte mais difícil é só Ele que faz, amados. Porque eu não tenho o poder para fazer chover e nem para fazer brotar a semente. É interessante que no processo do milagres, amados, Deus não dispensou o nosso trabalho e a nossa cooperação. Enquanto Deus vai operando o milagre, nós fazemos parte dessa trajetória. Então muitas pessoas que estão aqui hoje, ou você que está aqui hoje, é fruto de alguém que não desistiu de orar e de pregar para você. Sabe por que você está hoje aqui? É porque teve uma pessoa que não desistiu de você, que falou de Jesus, que foi insistente, que às vezes foi chato, mas disse, eu não te largo, eu não vou te perder para o inimigo. Está vendo o amigo da Edinha aqui, ó? Ele não aceitou Jesus ainda, mas um dia ele vai aceitar. Mas a Edinha não vai abandonar ele. Isso simboliza amor, amigo. Que ela poderia não estar nem aí para a tua vida e seguir a vida dela e ir para o céu sozinha. Mas, amado, sabe que o Evangelho, ele se manifesta quando a gente é uma extensão do amor e da vontade de Deus aqui na terra. Quando Jesus estava conversando com os discípulos acerca de oração, Jesus disse assim para eles, olha só, quando você orar, não faça como os gentios, que falam bonito, fazem orações repetidas. Não, quando você for orar, entre no teu quarto, fecha a porta, porque o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí ele começa a dizer, e começa dizendo o que? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas Jesus aqui, ele estava dando um trilho, como que deveria ser a base da oração dos discípulos. Mas não adianta você falar bonito não, cara, Jesus conhece você. Diante do seu pai você não precisa usar a roupa mais bonita ou maquiagem, não, ele sabe os teus trejeitos, as tuas falhas, as tuas dificuldades. Foi ele que te criou. Ele não te olha com um olhar de julgamento ou de condenação. Mas, filho, vem cá, deixa eu te arrumar, mano. Deixa de besteira. Mas o Jesus, ele começa dizendo que, olha só, Pai nosso que estás. Amado, a primeira coisa que nós devemos fazer ao se aproximar de Deus é reconhecer a sua paternidade, a sua bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A segunda coisa é reconhecer a santidade de Deus. Deus é santo, irrepreensível. E a terceira é estabelecer a vontade dele. Que seja feita aqui na terra a tua vontade como é no céu.
Sabia, mas Deus tem uma vontade. E sabe quem estabelece essa vontade aqui na terra? São os filhos de Deus. A vontade de Deus é estabelecida aqui na terra por meio dos seus filhos. Então nós, como filhos de Deus, somos uma extensão do nosso Pai aqui na terra. Então, diante dessa mensagem que eu compartilhei aqui nessa noite, eu sei que teve muitos que já desistiram do caminho. Se você está hoje aqui e pensou em desistir do caminho, não desista, amado. Confie. Você pode estar, você não sabe o tamanho do fardo que eu estou carregando. Ei, Jesus falou, se o fardo está pesado, Ele disse, vem para mim. Se está difícil, amado, você tem que ir para Ele. Não é se afastar dEle. Então, se você está aqui e pensou em desistir um dia, não desista, amados. Você está a um passo da sua vitória. Você está a um passo. Muitas vezes nós desistimos como nós estamos a um passo de alcançar aquilo que tanto desejamos. Aí quando nós desistimos, sabe o que acontece? A gente volta lá para o começo do processo de novo. Para vencer tudo de novo. Então não desista. E se você já desistiu, eu queria convidar você aqui na frente. Quero orar por você. Porque Deus está te dando uma chance hoje. Queria convidar vocês a ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. Então você que deseja entregar a sua vida a Jesus, que desistiu do caminho, eu quero orar por você aqui na frente. E você que está pensando em desistir, não desista. Se está difícil para você, eu irei orar por você. Amém?